Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios da TV. Hoje um convidado muito especial, Joel dos Santos Monteiro. Ele é nascido na cidade paulista de Bebedouro, casado, pai de um filho, formado em administração de empresas e também em gestão esportiva na Itália, ex-voleibolista, essa é a expressão correta, né? Ex-jogador de vários clubes brasileiros e estrangeiros e também pela Seleção Brasileira de Voleibol. Quer dizer, uma grande honra ter Joel comigo hoje. Tudo bem, Joel? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui no programa e poder falar um pouquinho desse que é, digamos, um dos motes no Brasil hoje, que é o empreendedorismo, né? Bacana. Conta um pouquinho, Joel, pra gente, a sua infância da Bebedouro, que é uma cidade que eu conheço, que eu tenho um carinho muito especial, e os primeiros passos como atleta naquela época. Na verdade, o esporte entra na minha vida através da escola. Eu fui formado numa escola chama Educandário Santo Antônio. Era uma escola que não era particular, nem pública, era mantida por padres franciscanos e com ajuda, enfim, na sua grande maioria, ajuda que vinha da Alemanha. Bacana. E teve alguém ou algumas pessoas que te inspiraram a seguir esse caminho? Ah, sim, eu tive grandes professores de educação física, né? Posso citar alguns, Robson Quitério, Marcos Vinícius, que são pessoas lá de Bebedouro, que são meus amigos até hoje, e que me mostraram o esporte, não só o voleibol. O esporte, né? Eu comecei o esporte fazendo atletismo com 8 anos de idade. Bacana. E naquela época já tinha alguma atleta do vôlei que te inspirava, que já começava a ter um destaque? Você lembra de alguém? Ou quem foi o primeiro a te inspirar como atleta de vôlei? Na verdade, desses famosos aí, o que mais me inspirou foi o Montanaro. Montanaro. Da geração de prata. Bacana. O saque do Montanaro é um negócio... E que depois eu tive a oportunidade de jogar com o Montanaro e também de jogar na equipe em que ele era o gestor. Bacana. Depois você precisou vir para a capital com 17 anos, se não me engano, né? E como é que foi esse início na trajetória no Banespa? Então, eu vim para o Banespa, fiz a famosa peneira, né, do Banespa. Naquele ano, em 91, eu tinha 16 anos. 16 anos. Na peneira, nessa categoria que eu iria entrar, eram mais ou menos 350 nomes. E passamos em 2 somente. De 300, somente 2. Meu Deus. E já era, o Banespa já era forte naquela época, né? O Banespa sempre foi um celeiro, né, de jogadores de vôlei. Bacana. Aí você começou a disputar já em alto nível, né? Fala um pouquinho das suas disputas da Superliga, a primeira convocação para a Seleção Brasileira. Como é que foi esse processo? Na verdade, assim, hoje olhando, parece que foi tudo muito rápido, né? Tem muito trabalho envolvido, muita renúncia de muita coisa, né? Mas já no meu primeiro ano eu fui incluído na lista dos jogadores que disputariam o Campeonato Brasileiro na época, que ainda nem era a Superliga, estou te falando de 91. Sim. E uma lista estrelada por Tandy, Maurício, Marcelo Negrão, Montanaro, enfim. Era o melhor time do país e eu estava ali no elenco dos 18. Muito feliz em estar ali e treinar com aquele pessoal. E depois, naturalmente, a carreira foi desenvolvendo, né? E aí, com o grande êxito dos jogadores recém-campeões olímpicos, na época, em 92, para a Itália, se abriu vaga no mercado brasileiro. E aí eu passei a efetivamente jogar na equipe do Banespa, que era uma das maiores equipes, e eu ainda juvenil já estava fazendo parte efetivamente daquela equipe ali. Naquela época os italianos e os argentinos eram os mais destacavam ou não? Não, na verdade a seleção italiana, né? E em termos de campeonato, o campeonato italiano que era e ainda é o campeonato de vôlei masculino mais interessante do planeta. Bacana. No conquistas brasileiras, nos clubes brasileiros, quais que você teve? Eu ganhei o Campeonato Paulista acho que mais 5 vezes. 5 vezes? Ganhei Copa do Brasil, Superliga não ganhei nenhuma, cheguei em final, fui terceiro, mas não ganhei nenhuma. E muitos títulos individuais, né? Eu sempre tive como características mais marcantes da minha performance o saque. Então, eu sempre fui um dos melhores sacadores por todos os campeonatos que eu passei. Eu fui considerado no campeonato italiano o melhor sacador do mundo. Inclusive, o recorde que eu bati
de saque de aces no campeonato italiano continua intacto lá. Ninguém fez Você mais é o recordista de 70 aces numa temporada. Poxa vida, é que na verdade você pegou uma época na verdade era uma constelação, né, de estrelas, uma melhor do que a outra, Sim. né? Então, assim, você vê às vezes falta um pouquinho de informação para o público em geral. Essas informações que você está dando são fantásticas, né? É uma questão que nos honra muito você ter representado o Brasil em tudo isso, né? Sim, mas eu acho que o mais importante, né, que a gente costuma falar pouco quando se trata de um atleta que chegou a jogar em alto rendimento, é falar da função verdadeira do esporte. Né? A função verdadeira do esporte é educar, é incluir. Concordo. E principalmente o esporte coletivo. E dentro do esporte coletivo o voleibol, que é o mais coletivo dos coletivos. Sem dúvida. No voleibol ninguém faz a diferença só. No futebol alguém pode resolver uma partida só, no basquete. No voleibol não. Inevitavelmente, 3 pessoas têm que tocar na bola. Entendeu? E um depende do outro. Então eu acho que só aí já está implícito um monte de conceito que, se você levar para fora do campo esportivo, você já vai ter na sociedade pessoas um pouquinho melhores do que nós temos hoje em dia, né? Perfeito. Então eu acho que para mim o grande motivo do esporte deveria ser a educação. Como é que foi a primeira convocação da seleção brasileira? Você lembra a emoção daquele momento? É uma coisa que eu perseguia, né? Eu participei de seleção brasileira de base, né? Que são as infantos juvenil e tudo mais. E eu fui convocado pela primeira vez para a seleção adulta aos 23 anos. Então, assim, era a coroação de um sonho, né? Eu lembro que eu cheguei, quando eu me apresentei, eu fui recepcionado pelo Carlão, que então era o capitão, quer dizer, um cara que sempre foi meu ídolo e hoje é meu amigo. E a emoção é tremenda, né? É tremenda porque, representar assim, o país, né? Representar o país e saber que você está ali, digamos, entre os 12 melhores jogadores do teu país. Já é alguma coisa. E do nível que a gente estava naquele momento, né? Exatamente. Que era um nível muito alto, né? Sim. Com a seleção, quais os títulos que você conseguiu? Com a seleção eu fui bicampeão sul-americano, bicampeão da Copa América, campeão da Copa do Mundo, enfim. Liga Mundial fomos terceiro 3 ou 4 vezes. Teve uma porção de títulos. Que bacana, parabéns. Teve um momento algum triste em relação à seleção brasileira para você? Teve um muito triste, que foi quando eu fui cortado às vésperas da Olimpíada de Sydney. Eu tinha feito todo o ciclo olímpico e estava muito bem, fui cortado por opção técnica, né? Sim. Mas foi uma coisa que marcou minha carreira, mas eu nunca, não faz parte da minha natureza reclamar. Então, eu fiz daquilo ali um motivador para novas conquistas. E a partir dali foi que eu resolvi sair do Brasil e ir para a Europa e abrir novos mercados. Bacana. Bom, sua trajetória fala por si, não precisa nem comentar muita coisa. Mas como está da sua transferência para a Itália, uma equipe italiana, né? Isso, então, foi na temporada 2000, 2001. Eu fui para uma equipe que já mudou de nome algumas vezes e hoje está extinta, que era a equipe de Montichiari, que foi uma equipe importante, que teve passagem de vários jogadores importantes. E, na verdade, na Itália, eu realmente, para mim, é o campeonato mais importante do mundo de voleibol. É um campeonato que já tem aí, está na 67ª, 8ª edição, quer dizer, um campeonato com muita tradição, que já tem seu espaço na mídia, tem o seu dia para ser transmitido. É um campeonato onde circulam os melhores e mais importantes jogadores do mundo. E além do voleibol, né, ser o melhor do mundo, como eu te disse, a Itália é um país sensacional, né? E aí, enfim, abriu a minha cabeça para uma nova cultura, para uma nova língua. Enfim, me abriu horizontes que até então eu não pensava em conhecer. Bacana. Mas agora um depoimento pessoal, a sua geração ela foi transformadora, na minha opinião, né? Porque até então só o futebol reinava no Brasil, né? Hoje, infelizmente, o voleibol já tem o seu espaço muito forte, o basquete, o handebol vem muito forte nos últimos tempos. Mas você acha que então precisa ter esse link com a questão de transformação cultural, transformação de inclusão? Você acha que ainda falta isso no Brasil? Há falta, totalmente. Como a gente conversava aqui antes do programa, né? A gente faz esporte no Brasil, mas não sabe por que faz. Né? A gente não usa para inclusão, não usa para educação.
não usa para a saúde, enfim, a gente não sabe o poder do esporte. E eu acho que a melhor maneira é começar na escola. Quando eu era garoto, a educação física da escola me incentivou a ser um esportista, me mostrou os caminhos do esporte. Eu tenho um filho hoje de 15 anos que conhece o esporte porque eu apresentei como esportista. Ele estuda numa escola particular e tem uma aula de educação física na semana. É muito pouco, né? É muito pouco. E assim, joga uma bola lá e chuta. Deveria ser assim, separar pelo menos todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo, né? Porque ainda mais hoje, né, que a criança, o adolescente, ele tem outras comodidades que a minha geração, a tua geração não teve, que está dentro do smartphone, por exemplo. Né? Nós não tínhamos o smartphone para se divertir, precisava de uma bola, precisava de um amigo, você não se divertia sozinho. Né? Então, hoje a luta ainda é maior para botar esporte aí para essa molecada. Bacana. Joel, vamos dar um pequeno intervalo agora, tá? Tem um segundo bloco com o Joel, contando um pouquinho mais da trajetória dele, tanto ligado ao esporte, como um atleta de alto rendimento, mas também na parte de gestão, que ele também tem uma participação muito incrível. Espero você no segundo bloco. Até mais. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se em um local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Postige, Bad Cat, Polo Wear, Polishop, Hering Store, Pernambucanas, Marisa, CIA, Centauro, lojas americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de momentos de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de Autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. A Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Na hora de transferir ou licenciar o seu carro, vá direto a Hidalgo Despachantes, sempre com a tradição de atender bem. A Hidalgo Despachantes conta com uma equipe capacitada para dar agilidade à sua documentação.
Hidalgo Despachantes, Avenida João Jamil Zarif 354, próxima à Praça 8 Taboão. Telefone 2440-6425. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. De volta com o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje nosso convidado Joel dos Santos Monteiro. Joel, grande atleta brasileiro no vôlei, do Banespa, da seleção brasileira, de vários clubes no mundo todo, inclusive na Itália, onde ele teve um grande destaque. E ele me confidenciou uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso, né? Que até hoje você é recordista em saques, é isso? Em pontuação de aces, é isso? Sim, a última temporada que eu joguei na Itália, numa equipe chamada Montichiari. Inclusive, eu tinha como companheiro de equipe o Maurício Lima, que foi um dos maiores levantadores do mundo e no Brasil o maior, sem dúvida, de todos. E naquela ocasião eu fui o melhor sacador da temporada italiana. Eu fiz 70 aces e eu acho que isso já tem uns 8, 10 anos e até hoje ninguém passou esse... Bacana. E com essa marca fantástica, né? Ele teve uma trajetória muito bacana. E ele está contando um pouquinho de toda essa sua experiência no mundo do esporte, como disse também na questão da gestão. Me fala um pouquinho sobre quais outros países que você atuou. Eu joguei na Itália, joguei no Japão, joguei na Grécia, joguei na Argentina e joguei no Bahrein. Bahrein. Culturas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Para o esportista é difícil se adaptar. Como é que funciona isso? Na verdade, eu particularmente não tenho dificuldade em me adaptar a nada. A alimentação, a fuso horário, nunca tive. Essa é uma característica pessoal minha. Porque aonde eu chego, eu procuro absorver a cultura, enfim, os modos daquele lugar. Então, eu não fico comparando com o Brasil. Acho que a pior coisa quando a gente chega numa outra cultura é comparar com a nossa. Não dá, é só diferente. Não é melhor nem pior. É só diferente. E é se adaptar e absorver. Eu sabia que eu não ia viver nesses lugares para a vida toda, mas se tivesse que viver na Itália para a vida toda, também viveria tranquilamente, na Itália e no Japão. Mas eu procurava só absorver tudo. Então, nessas andanças, eu pude aprender. Eu sou fluente em italiano, sou fluente em espanhol, fluente em inglês, japonês, me viro, não passo fome, só grego que não, porque lá eu falava italiano e inglês mesmo. Assim, em vários esportes a gente vê uma certa dificuldade de você administrar a sua vida pessoal e a vida profissional. Como é que você lidou com isso? Eu tive um período, eu me casei no ano de 2000, a minha esposa também era uma atleta, jogava voleibol. Quem é a tua esposa? Kátia Andrea. Ela é medalhista olímpica, que bacana. Levantadora na Olimpíada de Sydney. E aí depois nós tivemos filho logo na sequência, em 2002. Aí ela deu uma sossegada, a gente pôde ficar um pouco mais perto, mas ficamos vários períodos distantes, justamente pela profissão, mas na verdade, assim, a gente abre mão de algumas coisas para ter outras. Então não tem sofrimento. Eu não tive que fazer sacrifício na minha carreira
como jogador, porque o que é sacrifício para algumas pessoas, para mim nunca foi. Eu sou uma pessoa de hábitos saudáveis, não bebo, não fumo, nunca gostei dessas coisas que desabonam um pouco o atleta, não o jogador, o atleta. Enfim, para mim foi tudo muito natural e por isso que eu joguei até os 40 anos. Bacana. Mas a questão da vida profissional, muitos atletas acabam se perdendo na administração da vida profissional. Você conseguiu lidar bem com isso? Sim, na verdade o voleibol, enquanto eu joguei, hoje, para uma pequena parte dos atletas ela é melhor, mas assim, o voleibol ele não gera uma quantidade de dinheiro, de renda, que o cara possa fazer a vida jogando voleibol. Parar de jogar, de futebol, por exemplo, exatamente, parar de jogar e não precisar mais de nenhuma fonte de renda. Mas, por outro lado, também a gente é privilegiado. Como jogador de voleibol, você ganha mais do que a maioria das outras profissões. Eu, dentro do que eu ganhei, eu fiz uma gestão do meu patrimônio importante, dentro das minhas possibilidades. Obviamente, preciso trabalhar, tenho que trabalhar, preciso de outras fontes de renda, mas eu não tive problema em gerenciar a minha carreira nem esportiva, falando dentro da quadra, e nem fora da quadra. Perfeito. Você anunciou sua aposentadoria com 40 anos, é isso? 40 anos. Mas você não parou na questão do esporte. Você hoje trabalha mais na gestão de esportes, é isso? Exatamente. Eu terminei minha carreira na equipe de São Bernardo, né, São Bernardo foi para onde o Banespa migrou depois de sair de São Paulo. Eu terminei minha carreira lá e eu terminei a carreira fazendo a faculdade de administração de empresas pela Unip. Eu já tinha feito alguns cursos de gestão esportiva enquanto jogador na Itália. Eu terminei minha carreira e já engatei como gestor das categorias de base do voleibol de São Bernardo. Trabalhei lá por 3 anos e aí o ano passado, junto com o Alexandre Stanzioni, que é bacharel em esportes pela USP, né, e que hoje é o treinador da equipe do Corinthians Guarulhos, nós trouxemos a equipe do Corinthians de voleibol. O Corinthians nunca teve uma equipe de voleibol profissional, jogar Superliga. Num movimento político, digamos, de articulação, todo feito pelo Alexandre Stanzioni dentro do Corinthians. Nós conseguimos esse acordo com o Corinthians, acordo esse firmado com a associação que nós temos do voleibol, que chama ADC, que é uma associação de São Bernardo, que tem a vaga da Superliga, faz esse contrato de gestão da marca do Corinthians com essa associação, e aí vimos para Guarulhos, né, montamos o time aqui, porque foi a cidade que nos acolheu logo da eleição do Guti. Bacana, que orgulho para a gente, né, como guarulhense, né? Não sou corintiano, mas sou guarulhense. Então, muito orgulho de tê-los com a gente. Fala um pouquinho, você que participou de uma geração, como disse, estrelada de pessoas, como é que você vê essa nova geração do vôlei brasileiro? Na verdade, eu não vou comparar, porque eu acho que a comparação ela nunca cabe, né? Sim. Porque são contextos diferentes, né? Épocas diferentes. Essa geração que ganhou tudo aí é uma geração impressionante, uma geração de craques e de gente com uma capacidade mental para se submeter a 10, 12, 16 anos de seleção brasileira. Os caras têm uma condição mental fora de série e ganhar tudo que eles ganharam, né? Mas assim, eu traço uma grande diferença. A geração de ouro, que é a geração que ganhou muita coisa dentro da quadra, ela tem sua importância esportivamente, pelas medalhas que ganhou. Mas quem muda o status do voleibol como negócio e a geração que fez mais e que continua fazendo mais pelo movimento do voleibol é a geração de prata, na minha opinião. Entendi. Nós temos hoje, representando a geração de prata, nós temos o Renan, que entre tantas outras coisas que já fez, Renan Dalzotto é o técnico da seleção brasileira. Sim. Nós temos o Bernardinho, que revolucionou o voleibol e que é um baita empreendedor nesse sentido. Grande jogador também, né? Nós temos o William, que também é um grande ativista aí do voleibol, técnico, enfim. Nós temos o Bernard, que chegou a ser deputado, enfim, trabalhando pelo esporte.
Então nós temos a geração que tem todas as medalhas que ganhou dentro da quadra. Mas para mim quem fez mais e faz mais pelo esporte é a geração de prata. Bacana. Olha, muito bacana o seu depoimento. Acho que isso acaba agregando muito valor para nós, né, que somos fãs, né, do vôlei. É muito bacana. Lazer, né? Você se dedicou tanto ao esporte, dá tempo de você pensar em outro tipo de lazer? Dá. Eu gosto muito de basquete e meu filho, graças a Deus, está jogando basquete, diz que quer ser jogador. Então, eu sigo meu filho, né? Vou nos jogos, enfim, quando posso vou nos treinamentos. Adoro cinema, então parada obrigatória minha e da minha esposa ir ao cinema. E sou, como se diz na Itália, um bom gustaio. Eu gosto de comer. Então, gosto de tanto fazer em casa quanto frequentar restaurantes. Bacana. Eu estava ao lado, eu sou alto, né? Ele é muito alto. Você vê que hoje, nesses esportes, tanto o vôlei, o handebol também cresceu bastante a estatura das pessoas, né? Aumentou bastante, né? Isso é uma evolução normal do esporte como um todo? Na verdade é uma revolução do biotipo, né? Hoje em dia você não vê mais aqueles jogadores em nenhuma modalidade que são muito fortes, muito pesados. Hoje em dia são mais longilíneos. Se a gente pegar os melhores de cada esporte, você vai pegar pessoas longilíneas. Sim, verdade. Né? E bem altas. Você vai pegar o Phelps, que é um cara de quase 2 metros e que na piscina ninguém bate o cara. Né? No voleibol você tem exemplos, no basquete você tem outros exemplos. No tênis hoje tem jogadores de 2,6, 1,90. Eu acho que a altura dificilmente ela vai atrapalhar. Porque quanto maior você é, mais espaço você ocupa dentro de uma quadra, de um campo, enfim. E isso pode facilitar. Acredito que no futebol, talvez, em algumas situações, não seja um diferencial positivo. Entendi. Bacana. Bom, Joel, estamos encerrando nossa entrevista, só que todo mundo que senta nessa cadeira ela tem um ônus positivo, que eu costumo dizer, de deixar uma mensagem de estímulo ao empreendedorismo, que é um dos objetivos desse programa. Principalmente para os jovens, que são assim, a nossa grande esperança de que realmente, não só no futuro, mas desde já, façam a diferença. Para esses jovens, o que você diria? Na verdade, o que eu digo é que para cada um seguir o próprio sonho. Né? Não existe nada é vetado para ninguém. Tudo que você quer, você pode conseguir. Só que as palavras são fáceis. Eu posso falar do que eu vivi. O que eu vivi foi muito trabalho e muita disciplina e organização. Eu acho que com isso não falha. Isso para mim digamos que o caminho para qualquer coisa que você queira fazer, né? E o sucesso ele só vem antes do trabalho no dicionário, né? Na vida real, não. É muita transpiração, né? Muito. A inspiração é boa, mas a transpiração ela é fundamental. No final das contas, e a gente mesmo no esporte, a gente diz, né? Eu conheci vários jogadores muito talentosos, mas em suas gerações eles sempre foram superados por aqueles com menos talento, mas que trabalharam mais. Bacana. João, um grande prazer tê-lo com a gente. Obrigado por seu depoimento, por sua entrevista. E tenho certeza que será muito inspiradora a todos que estão assistindo a gente aqui. Eu que agradeço o espaço, né? Poder falar um pouquinho de esporte, um pouquinho da minha trajetória. E também, enfim, que de alguma forma sirva de inspiração para algumas pessoas, porque eu não estudei em escola privada, eu não sou de família rica, e eu consegui alguma projeção na minha vida com muito trabalho e acreditando nos valores que eu trago da minha casa. Bacana. Bom, mais uma vez atingimos nosso objetivo de trazer você, assinante, histórias inspiradoras, histórias empreendedoras, mas mais do que isso hoje, um exemplo de vida, né, onde pautada pelo esporte, pautada pela correção, um trabalho realmente efetivo, trouxe para todos nós brasileiros o orgulho, muito orgulho. Né? A seleção brasileira de vôlei, para nós, é realmente uma coisa, um referencial absolutamente positivo. E queremos que pessoas como o Joel perpetuem isso, né? Sigam o caminho dessa geração tão bacana, tanto a de prata como a de ouro, que nos orgulham também por tudo que fizeram. Obrigado por sua audiência e até na oportunidade. Até mais.